Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, diz assim a palavra de Deus: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor, ou o príncipe dos pastores, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos presbíteros, outros sim no trato de uns com os outros, cingindo-vos de toda humildade, porque Deus resiste o soberbo. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo-se na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém. Até aqui. Irmãos, Deus, Ele é um Deus que governa sobre todas as coisas. Isaías 45, 5 diz que Ele é o Senhor. Ele diz: eu sou o Senhor, não há outro, além de mim não há Deus. Ele colocou seu trono no mais altos céus e elevou a sua palavra nesta mesma proporção. E ele é o maior de todos os educadores, o maior de todos os pedagogos. Ele é o que tem a palavra final sobre tudo e sobre todos. Então, nós precisamos aprender com Deus. E a carta magna desse soberano Senhor é a palavra que Ele nos deixou. Ela é poderosa. Ela é a Escritura sagrada que é apta para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, e é apta para fazermos nós homens perfeitos e habilitados para toda boa obra. Essa é a palavra que foi soprada pela boca de Deus, e que o Espírito Santo impeliu homens santos a escrevê-la. Está diante de nós. Então, irmãos, sobre tudo que nós falamos, sobre todas as respostas da vida, a Bíblia tem algo a dizer. E quando a Bíblia fala, o próprio Deus fala. Amém? Quando ela se reporta a respeito de alguma coisa, não há ambiguidade nela, não há contradição, não há nada de errado, não há erro. Ela é infalível, inerrante, inspirada e apta para discernir pensamentos, intenções do coração, para fazer um raio-x na nossa vida e levar-nos à perfeita obediência. Essa é a palavra de Deus. E é através dela que Deus, o soberano Senhor, governa. E é sobre esta rocha, que é Jesus Cristo, e a própria palavra encarnada, que Ele edificará a sua igreja. Mas é interessante, irmãos, porque esta palavra fala de autoridade. E essa palavra fala que Deus usa a sua autoridade, Deus exerce a sua autoridade pela mediação de homens escolhidos por Ele para exercer essa autoridade. E isso sempre aconteceu em toda a história do mundo. Ele chamou Moisés e Moisés liderou o povo e conduziu os homens a Deus. Deus falava com Moisés. Deus falava com Moisés e ele era amigo de Deus.
E quando aquilo virou uma sobrecarga para Moisés, em Êxodo capítulo 18, recebendo o conselho do próprio sogro, ele instituiu anciãos sobre Israel. E diz que escolheu 70 homens e os pôs para ser juízes em Israel. Isso você encontra no Antigo Testamento, muito claramente, nós vamos repetir sobre isso. Então Deus é um Deus de autoridade, e Ele exerce a sua autoridade no mundo pelo menos de 3 formas diferentes. Através dos pais, e pelos pais Ele governa sobre os filhos, e os pais têm responsabilidade de representar a autoridade de Deus aos seus filhos, e criá-los sobre essa autoridade, sendo representante de Deus, sendo uma expressa imagem de Deus na sua casa. Foi para isso que Ele criou o homem, para representá-lo. Quando a palavra de Deus diz em Gênesis 1, 26 e 27, que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, essa palavra semelhança significa exatamente isso, representatividade. O homem deve representá-lo. E nesse assunto da autoridade, nós temos em casa os pais como representantes de Deus sobre a vida dos seus filhos. Em segundo lugar, nós temos os anciãos da igreja que governam a igreja. Eles são a autoridade de Deus na igreja. Nós vamos falar muito sobre eles. Aliás, o nosso assunto principal é esse. E em terceiro lugar, nós temos como Deus estabelece a ordem no mundo e restringe o mal, que é através das polícias, dos juízes, dos governadores. Eles são chamados por Deus para que o mal seja restringido. Se você tivesse uma sociedade sem normas, sem leis, sem autoridade, você estaria vendo centenas de homicídios no lado da sua casa todo dia, mas porque existe uma força repressora que reprime o mal e foi estabelecida por Deus para fazer isso, os homens não se tornam tão cruéis como poderiam ser. E a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 13, que essa autoridade foi instituída por Deus. E diz: todo homem esteja sujeito à autoridade. Porque não há autoridade que não foi instituída por Deus, e as autoridades que existem forem por Ele estabelecidas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E a Bíblia dizia: os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E ele fala: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. E continua dizendo: queres tu não temer a autoridade, faz o bem, terás louvor dela. E ele diz: entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, e é a espada para cortar a cabeça mesmo, irmão. E sabe o que a palavra de Deus diz lá em Romanos 13? Que eles são ministros de Deus em vingança para castigar os que praticam o mal. Então esses homens, eles estão a serviço de Deus como vingador para exercer juízo sobre aqueles que praticam o mal. Eles são a autoridade representada de Deus. Amém, irmãos? E cada uma das coisas tem seu papel. Por isso que nós temos tanta confusão no mundo, porque a igreja não sabe o seu papel, o Estado não sabe o seu papel, os pais não sabem o seu papel, nenhum deles entende o que é a autoridade de Deus, e nós vivemos quase uma anarquia, não é? Não há mais respeito, não existe mais autoridade. E a Bíblia fala dessa cadeia de autoridade, irmãos. 1 Coríntios 11 mostra que Deus é o cabeça de Cristo. Isso está falando de autoridade. Cristo é o cabeça de todo varão. O varão é o cabeça da mulher. Quando nós entendemos essas coisas, nós percebemos que Deus estabelece desta forma uma autoridade delegada. E de alguma forma, eu e você temos parte nisso, né? Se somos pais, temos parte nisso. Se somos presbíteros, anciãos da igreja, temos parte nisso, não é?
Se os irmãos estão anotando, por exemplo, em Êxodo capítulo 18, nós temos o começo disso na Bíblia. Um dos começos disso. Que é aquele momento que Moisés estabelece ancião sobre o povo. Mas antes disso já tem, né? Se vocês quiserem anotar nas suas Bíblias, lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, nós temos os anciãos do universo, que são as criaturas que estão assentadas à destra de Deus, com coroas sobre as suas cabeças, e se eles estão em tronos, eles estão governando com Deus o universo. Então, antes mesmo de existir toda a criação, já existiam os 24 anciãos que tiram as suas coroas e apresentam diante do Cordeiro naquela visão que João tem da sua glorificação. Então isso não é nada novo, ainda que pareça muito novo e seja parecido com ensinar o óbvio nos nossos dias, né? E a necessidade que temos de ensinar isso. Logo depois nós temos os juízes, que segundo Juízes 2,15 foram estabelecidos por Deus para governar o povo e para estarem conduzindo o povo a Deus. Nós temos também os sacerdotes. O próprio Davi, irmãos, quando ele foi para ser coroado como rei, ele disse que não seria coroado rei, ainda já ungido por Deus. Ele disse, se todos os anciãos não tivessem junto, naquele momento. Isso está lá em 2 Samuel 5,3. Todos os profetas eram esses homens que tinham autoridade de Deus por todo o Antigo Testamento. Também os reis e muitos outros que Deus colocou com autoridade, sacerdotes. Amém? E quando nós chegamos no período intertestamentário, nós já temos muito claro na cultura judaica isso, porque em Israel sempre teve algo que nós olhamos de maneira muito pejorativa hoje, porque eles eram corruptos nos dias de Jesus. Mas esses homens foram estabelecidos por Deus desde a antiguidade, que era o Sinédrio, que era os julgadores do povo. E eram homens dotados e conhecedores das Escrituras para julgar o povo, tomar decisões. E você vai encontrar eles desde lá de Êxodo 18, e também você tem eles em Números capítulo 11, quando Moisés diz para Deus, eu estou muito cansado, Deus, tira a minha vida, está sendo muito pesado o meu fardo. E Deus diz para ele, não, Moisés, então eu vou pegar do Espírito que está sobre ti, e vou repartir entre 70 homens, que serão dotados do Espírito, e eles governarão sobre todas as causas menores, e quando a causa for muito grave, então ela será levada a ti. Não é uma figura muito clara, e aparece 2 desses homens ungidos profetizando, e Josué acha estranho aquilo, e vai contar para Moisés, e Moisés diz para ele assim, você está com ciúme de mim? Quem dera todo o povo tivesse sobre eles o Espírito de Deus. Quem dera todos eles profetizassem, já falando algo que aconteceria no Pentecostes, quando o Espírito desceria sobre todos os que estavam naquela casa reunidos. E Moisés como uma figura de Cristo nesse tempo, porque Moisés nesse período é uma figura de Cristo, e a mesma unção que havia nele foi repartida entre aqueles homens que julgavam sobre o povo. Isso passa, irmãos, como um fio de ouro por toda a Bíblia, como nós estamos dizendo, toda a Bíblia. Então, você vê na própria figura, na própria vida do Senhor Jesus, que ele era sujeito à autoridade de Deus. Ele diz, eu não faço nada se não for aquilo que eu ouvi do meu Pai, que eu recebi dele para fazer. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu estou em completa sujeição à vontade dele. O Filho de Deus fez isso. E esse Filho de Deus, ele delegou autoridade aos apóstolos, os 12 apóstolos. E eles tinham autoridade sobre os demônios, eles tinham autoridade de fazer milagres, operar maravilhas em nome de Jesus. O Senhor Jesus disse para eles que eles fariam obras muito maiores do que ele.
Não maiores em tamanho, mas maiores em extensão. Porque o Senhor Jesus andou 300 quilômetros em torno da sua casa. E os apóstolos passariam por o mundo inteiro fazendo as obras dele. Então seriam muito maiores em extensão e seriam representantes dele, estabelecidos por ele com autoridade. E esses homens, irmãos, esses obreiros de Deus, quando partiram, deixaram a igreja aos cuidados dos presbíteros. Isso você encontra em toda a Bíblia. Nós vamos ler esta palavrinha muitas vezes hoje. Por isso, segure a sua Bíblia na mão, hein? E esses homens foram delegados para governar a igreja com a autoridade que Deus lhes dava. E nós vamos entender por que tanta confusão. Por que tanta dificuldade? Mas eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos. Um teólogo antigo dizia o seguinte: eu sei que às vezes a gente não gosta disso. A gente talvez teria uma ideia melhor, né? A democracia é uma ideia melhor, né? Todo mundo decide o que será melhor para todos, mas a democracia não está na Bíblia. Não está na Bíblia que todo mundo decide o que será melhor para todos. A Bíblia tem uma teocracia, um governo de Deus, delegado. Democracia é uma coisa que a gente está muito acostumado porque nós vivemos num país assim. Mas as Escrituras não têm democracia. Amém? É diferente. Então, nós temos muita dificuldade porque, irmãos, quando se fala do assunto da igreja, e por nós estarmos num momento da história de tanta confusão, e é muita confusão, extrema confusão, é uma patologia que se chama denominacionalismo, que hoje passa de 350 mil, né? Diferentes denominações, que vive dividindo a igreja, particionando a igreja em pedaços, e cada uma delas precisa criar a sua eclesiologia, cada uma delas precisa criar a sua maneira de entender a igreja, de como governar a igreja. Cada uma delas tem isso. Se o irmão e a irmã pegar cada denominação que existe no mundo, cada uma delas tem um sistema de pastor, tem um sistema de não sei o quê, como se estabelece numa hierarquia, cada uma delas tem isso. Sendo assim, nós precisamos voltar às Escrituras e ver o que as Escrituras dizem sobre a eclesiologia. E o que é a eclesiologia? É o assunto da igreja. O que é a igreja? Como é que funciona a casa de Deus? Lembro de uma vez dizer para um amigo: mas como funciona o governo da igreja? Eu respondi para ele: como é que eu vou falar para você? Como é que se governa a casa se você não sabe o que é a casa? Então existe algo que precisa vir antes. E por isso que nunca o sistema de governo que se estabelece pela tentativa mais boa intencionada que exista, funciona. Porque existe um erro na raiz do problema, que é não entender e não querer viver o que é a igreja segundo os moldes do Novo Testamento. Então pode-se tentar falar de autoridade da igreja, que não vai funcionar, porque existe um erro, um vício de origem, como se fala. O negócio começou errado, então não vai ter como dar certo, e todo o resto vira remendo, né? E é assim que acontece com as denominações. Mas a Bíblia diz, irmãos, em 1 Timóteo 3,15, que a igreja é a casa de Deus. E se é a casa de Deus, é o lugar onde Deus habita. E eu sei que cada um de nós aqui tem sua casa. E eu sei também que cada um de nós tem as suas peculiaridades na sua casa. Você não gosta que alguém entre na sua casa e saia abrindo as suas gavetas, riscando as paredes, não é? Fazendo bagunça, você não gosta. Na sua casa, minhas normas, minhas regras. Deus é assim. Deus tem a casa dele. Sua casa, suas normas, suas regras. Eu sei que às vezes a gente pode querer
dar uma boa ideia para Deus. Ô Deus, mas será que isso aqui não seria melhor? E essa nossa boa ideia, irmãos, possivelmente pode surgir de uma boa intenção, né? Pô, quero ajudar a Deus, sem perceber que essas ideias que querem alterar o curso da casa de Deus e a maneira como ela funciona, são ideias que provêm da nossa rebeldia, ainda que pareça ser boa intenção. Porque nós não aceitamos a palavra de Deus, não aceitamos o que a palavra de Deus diz, então nós queremos dar uma sugestão para Deus, porque nós somos tão arrogantes que nós pensamos que sabemos melhor do que Deus. E somos capazes de resolver problemas de maneira diferente do que Deus disse que seria resolvido. Por exemplo, o Senhor disse em Provérbios que a vara tira a estutícia do coração da criança. Ou seja, a vara trata de mexer com a maldade no coração da criança. E depois no Provérbios 29 diz que a mesma vara, ela traz sabedoria à criança. A criança vai ser conduzida à sabedoria por aquele instrumento de madeira que corrige ela. É este mesmo. Mas aí vem a psicologia, e os irmãos estudam a psicologia, diz, não, veja bem, você deve se abaixar, ficar da altura da criança, dizer, filho, o pai é teu amigo. Filho, olha para o pai, olha como nós somos amigos. Escuta o pai, filho. E o filho empurra o pai, diz, você não manda em mim. Meu filho, veja bem. Não é veja bem, irmão. Deus é o pedagogo. Ele disse como é que funciona. Ele criou você e eu. Ele conhece a nossa rebeldia. Ele conhece a rebeldia do coração da criança desde o seu nascimento. E Ele disse como é que fazer com ela através da sua palavra. É assim que funciona. Então nós precisamos aprender o que Deus disse sobre isso. Como é que nós vamos conduzir. Aliás, irmãos, a palavra de Deus diz que esse instrumento de correção tira a alma da criança do inferno. Com todas as letras, tira a alma da criança do inferno. Porque toda desobediência deve ter justo castigo, é isso que vai conduzir a Cristo. Você vai ensinar o seu filho, segundo a Bíblia, que é aconselhável obedecer. Porque se ele não obedecer, terá consequências. E depois você vai ensinar ele que é razoável obedecer. Ele vai entender que isso é o melhor, porque Deus disse que seria assim. E depois você vai ver uma coisa extraordinária. Seu filho vai ser conduzido o prazer de obedecer. Por amor. Ele será conduzido a isso. Quando você cumprir todas essas etapas. Deus é que disse assim. Amém? E Deus tem uma casa. E Deus governa a sua casa. Quem é a sua casa? A igreja, irmãos. Do que é feito a igreja? De nós, os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus. Eu lendo algo sobre os falsos mestres, e o irmão mostrava, segundo Timóteo 5, aliás, segundo Timóteo 6:3, ele dizia que eles pregam outra doutrina, ele dizia. E eles não concordam com o que Jesus disse. É o que está escrito lá em 1 Timóteo 6:3. E o ensino deles não é segundo a vida de Deus. E por causa disso, eles são como um balão inflado, eles são arrogantes. Só que daí Paulo continua dizendo assim, nada entendem. Não entendem nada. São os mais instruídos moralmente falando, humanamente falando, conforme a sabedoria desse mundo. E Deus diz que pega o sábio desse mundo na sua própria sabedoria. E é uma sentença sobre quem pensa ser assim, irmão. Nada entende. Sabe por que Paulo fala que nada entende? Porque se o que Deus disse não é suficiente, se as palavras de Jesus não são suficientes, se a vida de Deus neles não é suficiente, e eles pensam que sabem como resolver as coisas, eles são arrogantes. E é uma coisa tão extrema que é uma loucura. Eles nada entendem.
Eles não entendem absolutamente nada. Por que não entendem nada? Porque Deus disse como é. E eles não se submetem ao que Deus disse como é. E assim eles se promovem como melhores que Deus. Será mesmo que nós somos melhores do que Deus, irmãos? Será que a nossa ideia de como devem acontecer as coisas é melhor do que a ideia de Deus? Será que isso não é uma prova da nossa arrogância e da nossa rebelião contra Deus? É rebelião declarada contra Deus. Rebelião declarada contra Deus. Quando você decide ter uma boa ideia sobre alguma coisa e não se submete ao que Deus diz, você está em rebelião declarada contra Deus. Como dizia um comentarista quando comentava sobre 2 Coríntios 13, que ele dizia: nada podemos contra a verdade, diz o texto, a não ser a favor da verdade. E ele dizia que qualquer rebelião contra a verdade é uma rebelião contra Cristo. Qualquer rebelião contra a verdade, contra a realidade das coisas, é uma rebelião aberta contra Cristo. E é uma prova de que nós somos arrogantes e não entendemos absolutamente nada. O servo de Deus anda humildemente na presença de Deus, buscando a vontade de Deus e buscando fazer aquilo que o Senhor da casa disse que deveria ser feito. Amém, irmãos? E um escritor antigo dizia o seguinte: nós estamos ensinando a palavra de Deus com fidelidade? Sim, irmãos, estamos? Ele dizia o seguinte: se você não gosta, reivindique para o céu, chame o céu. Nós não escolhemos o que dizer, nós dizemos o que a Bíblia diz. Você não gosta do que a Bíblia diz? Chame o céu. Reivindique seus direitos para o céu. A palavra de Deus diz assim. É isso que a palavra de Deus diz. Não importa o que o mundo diga, não importa o que você ache melhor, não importa o que eu ache melhor, não importa o que o sistema de crença mundano ache melhor. Se você acha que consegue pensar numa ideia melhor do que Deus, clame para os céus. Reivindique isso. Talvez nós não tenhamos essa coragem, né, irmãos? Então, se a casa é de Deus, as normas são de quem, irmãos? Por isso que Paulo fala assim: Timóteo, eu estou escrevendo uma epístola para ti, de 6 capítulos. E já te adverti de falsos mestres, falsos ensinos legalistas, homens que entendem errado a palavra de Deus, homens que se ocupam com fábulas, com genealogia sem fim, que enganam os outros, que o ensino deles não é segundo a piedade, que eles são corruptos, que eles têm dado ouvido a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, têm apresentado uma forma de piedade que eles usam só para ganhar dinheiro. Timóteo, eu já te escrevi tudo isso. Eu já te escrevi como é que se lida com as viúvas, com os anciãos, com os pais, como é que se escolhe os presbíteros, qual é o caráter dos presbíteros, no capítulo 3, qual é o caráter dos diáconos, e no final do capítulo 3 ele disse: se eu tardar, eu escrevi essas coisas para você, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, de como se deve andar na casa de Deus, que é coluna e firmamento da verdade. Ele diz: grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. E a piedade é essa expressão de Deus na terra através do seu povo. É um grande mistério. Deus vivendo e se manifestando no seu povo. E Deus só faz isso, irmãos, quando nós estamos segundo suas normas, segundo as normas da sua casa. Amém? Então, o que há de errado com as eclesiologias modernas? Vamos começar com o governo da igreja.
Primeira coisa, a Bíblia nunca diz que o governo da igreja é de um homem. Nunca diz. Que o governo da igreja está sobre os ombros de um indivíduo. Nunca diz. Aí você que é bom de memória, né, já passou por muitos lugares, você já vai lembrar que hoje eu estava naquele lugar e tinha o pastor lá, que é o pastor presidente, o pastor líder, o pastor não sei o quê, o primeiro, o pai apóstolo, né? Isso não existe. O governo da igreja nunca é sobre os ombros de um homem só. O único homem que governa sobre a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é ungido. Nós todos estamos debaixo da unção dele. Ele é ungido. Nós não somos os ungidos nesse sentido, com o maiúsculo. Então não há ungido. Cuidado, não toque no ungido. O governo da igreja, o irmão pode caçar o Novo Testamento inteiro, não é de um homem sozinho. Nunca foi, nunca vai ser. Isso é o que Deus estabeleceu para a sua casa por inúmeros motivos. Talvez o maior deles é que imagina quanto poder estaria na mão de um homem e como ele se tornaria um tirano sobre os outros. E como ele faria o que quisesse e se tornaria irrepreensível. E como ele não ouviria ninguém. E como ele seria educado por alguém nos seus erros. Como ele seria acusado? Simplesmente ele expulsaria a pessoa. Não é? Então, para nossa própria segurança, Deus não fez dessa forma. Amém? Também o governo da igreja não é um poder político, onde você faz diplomacia para governar, não é? Onde você faz falcatruas às escondidas, se envolve com todo tipo de coisa para que aquilo aconteça, agrada os homens, ajeita os seus negócios, né? Lida com dinheiro, lida com política junto, mistura tudo, se envolve com assuntos que não são de competência da igreja, para que tudo esteja sob seu domínio. Não é assim. Não é assim que funciona na casa de Deus. E Jesus deixou isso muito claro, nós vamos voltar nesse texto depois, em Lucas 22, quando ele disse: sabeis que os governadores dos povos dominam sobre eles, e sobre eles exerce autoridade. E Jesus diz: não será assim convosco, não será assim dentre vós. O maior dentre vós será o vosso servo, e aquele que dirige como quem serve. Jesus ainda, deixa eu ilustrar melhor para vocês. Quem é maior, aquele que está à mesa ou aquele que está servindo à mesa? Jesus perguntou para eles. Eles disseram: aquele que está à mesa, sentado. Jesus disse: entre vós eu sou como quem serve. Ele estava sentado, ele em pé, o Filho de Deus, o Rei de todo o universo, servindo eles. E era assim que ia funcionar na igreja. Era assim que ia funcionar na casa de Deus. Ia ser diferente de um poder político, dominador, usurpador, que rouba a liberdade das pessoas em Cristo, que as escraviza segundo o seu bel prazer, para cumprir a sua própria vontade e para que elas se tornem fonte de lucro para ele. Na igreja não é assim. No mundo é assim. Na igreja não é assim. Em terceiro lugar, esse governo da igreja não é tirano. Isso você leu aqui, irmão. Pastoreai o rebanho de Deus, que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente ou voluntariamente, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que te foram confiados. Na igreja não há tiranos, não há dominadores. Não existe isso na casa de Deus. Amém? Então, como que a Bíblia descreve o governo da igreja? Eu estou falando aqui de uma igreja local. Uma igreja em cada cidade. Porque os irmãos conhecem os aspectos da realidade do que é a igreja. A igreja tem dois aspectos: o aspecto universal, todos os crentes de todas as eras,
em todos os lugares da terra. Mas eles jamais poderiam estar reunidos juntos, porque o espaço não lhes permite, cada um mora num lugar. Mas espiritualmente eles são um em Cristo, no Espírito Santo. Mas a expressão menor da vida da igreja é a igreja local. A igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Pérgamo, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Jaraguá do Sul, a igreja que está em Joinville, a igreja que está em São Bento, a igreja que está em Mafra, a igreja de todos os salvos e remidos no nome do Senhor Jesus Cristo. E o governo desta igreja é plural. O que significa isso, irmão? Um corpo de homens maduros, estabelecidos pelo Espírito Santo, que tomam as decisões em sujeição a Deus, em submissão a Deus, buscando sempre fazer a vontade de Deus e conduzir o povo a Deus com todo respeito, benevolência, buscando voluntariedade. Mas é assim que o Senhor governa a sua igreja. Por exemplo, irmãos, para as anotações, Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está escrevendo uma carta juntamente com Timóteo a uma igreja que se reúne na cidade de Filipos, constituída por irmãos, bispos e diáconos, que vivem numa cidade. E hoje nós vamos ver quem é esses bispos. Amém? Nós vamos perceber quem são eles. Porque essa palavra que você está lendo na sua Bíblia, presbíteros, é uma palavra que nós falamos que ela foi transliterada da língua original. A palavra no grego é presbíteros, presbíturos. E aí você pega essa mesma palavra da língua grega e você passa ela para as letras do nosso alfabeto. E ela começa a ser usada em um outro alfabeto a partir daquele momento. Mas é uma palavra grega que significa ancião, pessoa madura, alguém mais velho. É isso que significa a palavra presbíteros. Amém? Então o governo da igreja é plural. O nome desses homens são presbíteros. São homens que representam a Deus e a sua autoridade no meio da igreja. E, em segundo lugar, eles são chamados pelo Espírito de Deus. E você vai ler isso lá em Atos 20, em Tessalonicenses 5, 12... na carta de Paulo a Timóteo, na carta de Paulo a Tito. Eles são chamados pelo Espírito de Deus e são constituídos pelo Espírito de Deus. Não foram estabelecidos por homens, não foram ordenados por homens. O Espírito de Deus os levanta e a igreja reconhece o seu trabalho no Senhor. São chamados presbíteros. Eles são um governo plural, um governo que é chamado pelo Espírito de Deus e é reconhecido pelos irmãos. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Atos, capítulo 20. Versículo 17. Olhe bem para a sua Bíblia, irmão. Amém? Para depois você não dizer que não está aí. Vai que eu estou inventando. Se eu estiver inventando, você tem a obrigação de me corrigir. Ser como os de Bereia, nobres, olhar na palavra se é isso mesmo que é a verdade. E Paulo, o apóstolo, está indo para Jerusalém para ser preso. E dali ele não sai mais, ele não vai mais encontrar esses irmãos. E ele para num porto em Mileto, que é a 30 quilômetros de Éfeso, e de lá ele manda chamar alguém. Por que ele não mandou chamar todos os irmãos em Éfeso? Quem é que ele chamou de Éfeso, irmão?
Por que ele chamou os anciãos? Porque os anciãos representavam a igreja. E os anciãos conduziam a igreja. Ele precisa falar com eles, porque ele é um apóstolo, ele tem autoridade. Ele está partindo, não estará mais com eles. E ele passou muito tempo com eles. E esses homens são chamados como na sua Bíblia aí? Presbíteros. E ele continua falando com esses homens a partir desse versículo que os irmãos leram. Quando ele chega no capítulo 20, no mesmo capítulo, verso 28, ele diz assim: atentai por vós. Quem são esses vós? Os presbíteros. E por quem mais? E por todo o rebanho de Deus. É isso que está escrito aí, irmãos? Sob o qual o Espírito Santo vos constituiu o quê? Bispos. A palavra que está por trás aí é episcopos. É uma palavra que tem duas raízes: epi, sobre, acima, e escopo, de olho, de olhar, de verificar. Significa acima dos irmãos, eles supervisionam. Essa é a palavra. Superintendem. É como um guardião que está em cima de uma torre e tem uma visão ampla do todo. Ele está em cima de uma torre e ele vê todos os jogadores num jogo de futebol. O irmão Ricardo é um jogador lá no meio do campo. O irmão Ricardo não vê o todo do jogo, mas tem alguém que vê o todo. Nesse exemplo, é um episcopo. Ele tem o cuidado de supervisionar. Isso aqui está falando da função dele. Quem é que estabeleceu ele como bispo? Segundo a palavra, irmãos, o Espírito Santo, né? E ele está ali, foi constituído por o Espírito Santo para fazer alguma coisa. O que é que ele vai fazer? Pastorear a igreja de Deus. A igreja de quem? Que é a casa de Deus, que tem as normas de Deus. Ele vai pastorear a igreja de Deus, que Deus comprou com o seu próprio sangue. Então, irmãos, presbítero, bispo, pastor, são três palavras usadas para os mesmos homens. Aí você vai numa denominação, eles lá chamam de bispo. Ah, o cara lá é o bispo, né? Eles só estão tomando palavras da Bíblia e usando de forma errada ao seu bel prazer. Porque aqui na Bíblia, o presbítero, que é o ancião, né, que significa homens maduros, os bispos, que são os superintendentes, ou aqueles que olham acima das coisas, aquele que está olhando desde um ponto de vista mais geral, mais amplo, e também os pastores. O que significa pastores? O pastor, ele alimenta. Quem lembra? O que vem na sua mente quando você ouve isso? A conversa de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas? Alimenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Tu me amas? O pastor é esse, irmão. Esse é um trabalho plural numa igreja, e que muitos homens de Deus fazem numa igreja, conjuntamente, acima dos irmãos, não acima como se fossem melhores do que os irmãos, mas porque tem peso da parte de Deus e responsabilidade sobre isso. Então vejamos bem, tem mais uma palavrinha que muitos irmãos gostam, tem dificuldade com ela: guia, que é egeomai, que significa dirigente, aquele que está na frente, que anda na frente, não no sentido que ele é melhor, mas ele anda na frente porque ele já andou naquela trilha e já conhece um pouco do caminho, e daí ele é capaz de guiar os irmãos por aquele mesmo caminho que Cristo trilhou. Ele já passou por ali,
e agora pode levar alguém por esse caminho. Um outro exemplo, quando você entra no meu carro e eu estou dirigindo, você vai para onde quem quer? Para onde eu quero. Não é assim? Não, não é assim. Se nós somos amigos, se nós somos companheiros, nós vamos juntos para algum lugar. Eu estou dirigindo e voluntariamente aqueles que estão no carro estão indo na mesma direção que eu. Mas quem está dirigindo? Tem alguém dirigindo. Esses que dirigem são os presbíteros. Essa é a palavra que está lá em Hebreus capítulo 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias, imitai o procedimento deles, a fé deles. Depois é um pouco mais difícil para quem não consegue jamais obedecer ninguém. Verso 17 diz: obedecei os vossos guias. Sabe por quê? Diz: porque eles velam pelas vossas almas. Eles amam as vossas almas. E por causa disso, vocês devem obedecê-los. O texto diz: porque eles amam as vossas almas. Não querem que as vossas almas se percam. E nós vamos entrar um pouco mais para frente nesse texto. Então essas 4 palavras, presbíteros, bispos, pastores, guias, elas estão envolvidas com os mesmos indivíduos, plurais, levantados pelo Espírito Santo e reconhecidos pelos irmãos. Amém? Voltamos lá, depois nós vamos voltar a Atos aqui, voltamos lá para 1 de Pedro. Irmãos, são dezenas de textos que falam a mesma coisa. Os irmãos vão poder lê-los. A situação da primeira epístola de Pedro é que pessoas... Você já passou por um sofrimento terrível, irmão? Um sofrimento de morte, uma ameaça de morte, o medo, a angústia, o pavor, alguma perseguição, você já passou por isso? Essa era a condição dos irmãos a quem Pedro escreve essa primeira epístola. Ele diz assim, 4:19: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as vossas almas a Deus, ao fiel Criador na prática do bem. Os irmãos estavam no meio de um fogo ardente. Eles estavam em meio a muito sofrimento por causa da fé. E como Pedro encoraja eles? O mestre de vocês sofreu. Quando ele sofreu, ele não abriu a sua boca. Ele passou por sofrimento terrível. E nós sofremos, irmãos. Não sofremos nessa vida? No mundo tereis aflições, a Bíblia diz. Aí Pedro está falando sobre esse assunto, ele se dirige aos presbíteros. E ele começa com um pois, rogo-vos, pois. E isso está ligando o assunto a uma conclusão ou uma explicação. E ele diz, aos presbíteros que há entre vós. E ele diz, eu, presbítero como eles, porque ele também era. Ele era apóstolo, e a Bíblia diz que ele era um presbítero em Jerusalém. Apóstolo falava da sua obra extralocal, mas quando ele chegava em Jerusalém, onde era a sua residência, ele era um ancião do povo, um ancião da igreja. Então ele era com eles, e ele diz assim, e testemunha do que Cristo sofreu. Eu vi isso, e também vi a sua glória, testemunha da glória, e ainda coparticipante da glória a ser revelada. E ele fala para eles, pastoreai o rebanho. Quem é que vai pastorear? Os presbíteros. É isso que o texto está dizendo. Pastoreai o rebanho de Deus. Por que precisa esses homens ser pastoreados? Porque eles estão sofrendo. E tem homens que amam as almas deles. Tem cuidado deles. E vão encaminhar eles a Cristo. Quantas vezes algum irmão já salvou a nossa vida nesse sentido? Quantas vezes você foi pastoreado, irmão?
E é uma pena se você não entende isso, porque aí você deixa de ser pastoreado por alguém que é experimentado no Senhor, que conhece mais o Senhor, e com uma simples palavra podia salvar a sua vida. Mas você é muito inteligente. Você sabe tudo e pode decidir tudo sozinho e não precisa de ninguém. E é isso que está conduzindo a sua vida, uma rebelião contra Deus. Porque quando nós nos rebelamos contra o governo de Deus, nós nos rebelamos contra Deus. E Pedro diz para eles: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E veja, irmão, não é por constrangimento, não é por força, não é por humilhação, não é dessa forma, é espontaneamente, é de boa vontade. Um crente genuíno, que é um ancião, ele nunca vai se meter na sua vida, nunca vai entrar na sua particularidade, nunca, até que você peça ajuda. É assim que funciona. Ele não é entrão, ele sabe entrar e sair, ele é respeitoso, ele não se intromete. Não é que ele não saiba da sua situação muitas vezes, e para onde a sua vida tem sido conduzida, mas é que precisa ser espontaneamente, não é? Como Deus quer. E um homem de Deus não é ganancioso, ele não quer nada de você. Ele não tem a piedade por fonte de lucro. Ele não está interessado no que você vai dar para ele. Ele não está nem aí para o que você tem. Talvez tudo que você tem, a única coisa que vai fazer é levar você para o inferno. Ele sabe que ele nunca pode botar preço no seu serviço a Deus. Um homem de Deus não bota preço no seu serviço a Deus. Ele não cobra nunca. Ele espera da mão do seu mestre o seu sustento. Ele não cobra para pregar, ele não cobra para falar de Deus, ele não cobra para socorrer ninguém, ele não faz nada por ganância. Esse é um servo de Deus. Eu ouvi falar de um servo de Deus que viajou 3 vezes 80 quilômetros para falar numa universidade, durante 3 dias, e ele tinha estabelecido diante de Deus que jamais ele colocaria preço nas coisas de Deus para servir. E diz que depois desses 3 dias, uma semana depois, chegou uma carta para ele com um cheque, um agradecimento e um cheque de $3. E ele não gostou muito do cheque de $3. Ele disse: não gostei nada do cheque de $3. Diz: então a minha viagem de 80 quilômetros 3 vezes, e estudando vários meses para falar aquelas conferências, valeu $1 por noite. Aí ele disse que ele ouviu Deus falar com ele naquele dia. Aí Deus disse para ele assim: você não vale nem $1. Você não vale nem $1. Porque ele nunca poderia colocar preço nas coisas de Deus. Por isso eles não são gananciosos, eles lidam de boa vontade, não são dominadores do rebanho. E veja, irmãos, a Bíblia diz que foram confiados homens a eles, não são dominadores dos que lhes foram confiados. Não é assim? Antes eles são modelos do rebanho, são homens fiéis, idôneos, hospitaleiros, não violentos, cordatos, governam bem sua casa, são sóbrios, são temperantes, são modestos, são inimigos de contendas, não são neófitos, são homens maduros, são homens inteligentes, têm bom testemunho, então podem ser modelos para outros, porque eles imitam a Cristo. Outros podem olhar para eles naquilo que eles imitam a Cristo. E Paulo fala muitas vezes disso. O problema é que hoje mau caráter, homens impuros, profanos, dominadores do rebanho,
apegados ao dinheiro, usam essas palavras para dizer que os outros devem imitá-los. Mas o servo de Deus não é assim. E esses homens existem. Eles governam a igreja de Deus. Amém? E são dezenas de passagens que falam sobre isso. E veja o que diz, irmãos. Ora, verso 4. Logo o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. A ideia aqui, o príncipe dos pastores se manifestar. O supremo pastor, ele se refere nesse texto aos presbíteros, certo? E ele diz que esse texto, que os presbíteros pastoreiam os irmãos. Não é assim? Só que eles não pastoreiam com sua própria autoridade. Eles sabem a responsabilidade. Eu não sei, irmãos. A pessoa ela tem que ser um falso mestre, ela tem que ter a consciência cauterizada para ler Tiago capítulo 3, verso 1, e não tremer a sua espinha. Porque Tiago 3,1 diz: não quereis ser mestres, muitos de vós, sabendo que nós, e Tiago se inclui, os mestres, havemos de receber sobre nós muito maior juízo. Então a pessoa tem que ser realmente uma pessoa que não tem temor nenhum de Deus, para dominar as ovelhas de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue, para usurpar aquilo que não é dele, a glória que não é dele. Um irmão do interior de São Paulo dizia que os pastores, estes verdadeiros, são como os cães do pastor, que andam em volta das ovelhas, puxando elas para o seu pastor. Esses são os verdadeiros homens de Deus, pastores. Então nós temos dezenas de passagens. Recapitulando, irmãos, o que esses homens fazem? Eles cuidam dos irmãos. Eles exercem disciplina, eles são juízes. 1 Coríntios capítulo 6, existem irmãos que estão brigando entre si e entrando na justiça no tribunal do mundo. E Paulo diz: vocês não sabem que vocês vão julgar os próprios anjos? Não há ninguém espiritual entre vós para julgar isso? Esses homens exercem disciplina na igreja. Eles cuidam da igreja. Eles fazem o que mais? Eles alimentam o rebanho de Deus. Pastorear é alimentar o rebanho de Deus. Eles dão comida, não uma sopa rala. Qual é a comida que os presbíteros têm que dar para o povo de Deus? A palavra de Deus. Não a palavra deles, não o que eles acham da palavra, não aquilo que agrada ao povo, porque às vezes o remédio é amargo, ou melhor dizendo, sempre é amargo, se é remédio. Não é assim, irmãos? Sempre o que cura é amargo. Paulo diz que se ele fosse agradar aos homens, ele estava desqualificado para ser servo de Cristo. E convinha agradar a Deus do que os homens. Então eles falam a palavra de Deus, como ela é. Amém? Não são políticos, não são diplomatas. Então não estranhe quando um homem de Deus chegar para você e dizer: você está errado, irmão. Isso é pecado, irmão. A Bíblia chama pecado. Isso é hipocrisia, irmão. É assim que funciona. É assim que a Bíblia diz. Não estranhe, irmão. Não fique bravo. São boas as feridas feitas por quem ama. Provérbios diz. Agora, maldição é as palavras lisonjeiras. Levam ao inferno. Mas as feridas de quem ama são agradáveis. Porque elas são de quem ama. Amém? E quem ama não omite a verdade. Nós seguimos a verdade em amor. Não só isso. E nós já experimentamos aqui muitas vezes esse próximo ponto. Eles defendem as ovelhas contra os lobos.
E talvez você vai presenciar isso no nosso meio muitas vezes, irmão. Um falso mestre ser repreendido no meio do povo. Como Paulo diz, é necessário fazê-los calar. Sabe o que significa isso? Que algum irmão vai levantar e calar a boca de alguém que está sendo um herege. Porque homens de Deus, segundo Deuteronômio, são parapeitos na casa de Deus. Por causa dele as pessoas não caem. São as portas da casa de Deus. Eles são os guardiões, por isso que não entra nada que não é de Deus. Porque eles são guardiões da casa de Deus. Eles guardam a casa de Deus e ia acontecer heresias. Irmãos, se nós ouvíssemos os irmãos, os homens de Deus mais maduros que eu conheci na minha vida, eram homens que tomavam conselhos. E Provérbios 11 diz, na multidão dos conselhos, a sabedoria. E além disso, eles governam, eles ensinam e eles presidem entre os irmãos. Amém? Levam as pessoas a Cristo. Vamos voltar lá em Atos. Primeiro, Atos 20 e 28. Atentai por vós. Significa, para os presbíteros, assegure-se que você está bem com Deus. Um presbítero é alguém que cuida dele mesmo. Ele não está pregando para outro, ele prega para ele mesmo. Ele atenta por ele mesmo, ele tem cuidado dele mesmo. Se ele não cuidar dele mesmo, ele não pode cuidar dos outros. Ele não pode falar aquilo que ele não faz. A vida dele não tem que cortar a garganta do seu discurso. Ele não pode falar contra a avareza e ser avarento. Ele não pode falar contra o amor do dinheiro e querer sempre o lucro. Ele não pode ser assim. Ele não pode falar de humildade e ser um arrogante, um presunçoso. Ele não pode ser assim. Paulo diz, vocês estão vendo, eu estive entre vós 3 anos e meio, eu vos ensinei com lágrimas, sempre, dia e noite, durante esse tempo todo, eu estava convosco, ensinando, e agora eu vou para lá, vocês não vão me ver mais, olhem por vós. Olhem por vós. Segundo lugar aqui diz, apacente o rebanho de Deus. Continua, e todo o rebanho de Deus. Cumpra a tarefa de cuidar dos irmãos. Cumpra essa tarefa. Sobre os quais o Espírito Santo constituiu bispos, para governar a igreja de Deus, pastorear a igreja de Deus. Fique atento. E o verso 29 diz assim, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E fala mais para os presbíteros, e que dentre vós mesmos levantarão homens, falando coisas pervertidas, arrastando os discípulos após si. Vocês são pastores dos irmãos, cuidem com os lobos. Esse é o papel do presbítero. Vigie, cuide, proteja, fique atento ao inimigo. Aquele que tenta pular pelo lado, não entrar pela porta, que não tem amor pelas ovelhas. Irmãos, nesse tempo nós já encontramos muitos mentirosos, falsos, que não têm amor pelas ovelhas. Alguém que faz confusão não tem amor pelas ovelhas. Alguém que joga irmão contra irmão não tem amor pelas ovelhas. Ele não tem amor pela alma de ninguém. Um verdadeiro servo de Deus tem amor pelas ovelhas. Tem cuidado das ovelhas. Ele cuida das ovelhas, por um lado, e defende ela dos lobos, pelo outro. É isso que está no verso 29 e 30, né? Que mais? Ele vigia, verso 31, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos
não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Eu vos instruí um a um. Vigiai, sede zelosos. Verso 32. Orem, estudem. Paulo diz, agora vos encomendo ao Senhor. Sabe o que significa isso, irmãos? São homens de oração, esses homens. Paulo ora por eles. Eu os entrego ao Senhor. Sabe o que Paulo está falando, irmãos? Olhe para mim. Ele está com eles na mão e dizendo assim, eu vos entrego ao Senhor. Eu os encomendo ao Senhor. Esse é o papel de um presbítero. Ele pega os irmãos, Senhor, eu os encomendo a Ti. Eu encomendo os irmãos a Ti. São homens de oração, mas não só em oração, e a palavra da sua graça. São homens que estudam, se afadigam na palavra, que é poderosa para edificar. Por um lado a palavra edifica, e por outro, irmão, é a única capaz de deixar você seguro na herança que você tem em Cristo Jesus. Onde que está o testamento daquilo que ficou para você, que Deus deixou para você e que é seu por direito? Está aqui. O único jeito de você permanecer seguro e entender da herança que você tem é esse aqui. Está aqui. As promessas de Deus estão aqui. Os presbíteros têm esse papel de orar pelos irmãos e manifestar a graça de Deus aos irmãos, a palavra da sua graça. Essa palavra que é poderosa para a edificação e para trazer segurança daquilo que nós temos em Cristo. Sabe por que nós temos medo da morte, irmãos? Porque nós não conhecemos o que nós temos em Cristo. Se é que nós temos Cristo, estamos em Cristo. Sabe por que nós temos medo da seta que voa de dia, do ladrão de noite? Porque nós não conhecemos o guarda de Israel. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar o seu parente lá distante, o seu filho, quando você mandou para longe, você não vai guardar. Mas a promessa de Deus que nós podemos ficar seguros é que se apresentamos a Ele as nossas petições, Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. E Ele é poderoso para guardar os nossos filhos, ainda que não estejam debaixo dos nossos olhos. Porque a oração não tem barreiras, nem limites, nem distância. E esses homens oram pelo rebanho, instruem o rebanho, edifica o rebanho e coloca o rebanho na herança que lhe foi proposta em Cristo Jesus. Que bênção, né, irmãos? Em último lugar, eles são livres de interesse pessoal. Aí eu pergunto para você, irmão, você que tem sido cuidado por alguém aqui, alguém já visitou você querendo tomar o que é seu? Querendo se aproveitar de você em algum negócio? Esse não é um servo de Deus. Um servo de Deus é livre de interesse pessoal. Paulo diz assim: não cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas coisas serviam para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Melhor é dar do que receber. Amém? Ou seja, eles amavam os irmãos e faziam para Deus de todo o seu coração. São servos de Deus. Se nós queremos ser esses homens, a Bíblia diz: boa obra nós
queremos ter, mas nós temos que estar qualificados para isso. Amém? Então, o que a igreja deve fazer em relação a eles? E agora, muito rapidamente. 1 Tessalonicenses 5,12. Primeiro, irmãos, a igreja reconhece eles como levantados por Deus. 1 Tessalonicenses 5,12 diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço. Isso aqui é reconhecimento. A palavra que observai. Reconheçam aqueles que trabalham. Essa é uma das coisas que a igreja faz com aqueles que trabalham. Os acateis, reconheçam eles, percebam eles. Eles trabalham. Se eles trabalham, o trabalho deles é visto. Percebam. E diz o texto, irmãos, que nós temos eles em alta estima, os que trabalham entre nós, e os que presidem no Senhor. Com apreço significa alta estima. Sabe o que significa essa palavra apreço? Os tenham como homens de valor inestimável. É isso que a Bíblia diz. Que tem valor. Paulo falou assim de Epafrodito: disse: honrai sempre homens como esse, que por causa da obra de Cristo chegaram à porta da morte, e se disporam a dar a própria vida para servir os irmãos. Honrem ele. Os tenhais com apreço, tenhais amor por eles. Continua o texto, verso 13, primeira frase. Tenham amor por eles. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. É isso que está escrito aí, irmãos? Reconheçam os que trabalham. Tenham eles como homens valorosos. Tenham amor por eles. Tenham eles com amor em máxima consideração por aquilo que fazem. Têm servido o pão de Deus. Têm se afadigado nas coisas de Deus. Têm servido a Deus. Servido a igreja. Devem ser reconhecidos. Devem ser tidos em autoestima. Devem ser amados. E devem ter máxima consideração por eles. Isso é que nós podemos extrair desse texto. Agora vá lá para Pedro, onde nós estávamos lendo. De lá você extrai o seguinte, versos 5 a 9. Sejam submissos a eles, se coloquem debaixo da autoridade deles. É isso que diz o verso 5. Igualmente, aos jovens, sede submissos aos presbíteros, se coloquem debaixo da autoridade deles. Eles têm a autoridade de Deus. Na verdade, irmão, você nem imagina como um homem que governa a igreja tem a autoridade de Deus. É porque a gente nem sabe o que a Bíblia diz. O corpo de anciãos pode entregar você a Satanás para ser destruído. A Bíblia diz. Para que o seu corpo seja destruído e castigado por Satanás. 1 de Timóteo 1,19. Esses tais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Essa é a autoridade da igreja. E é sobre essa autoridade que nós nos submetemos. Se um irmão, juntamente com os irmãos, tem a autoridade de Deus, Moisés, certa vez, ele não disse nada para Datã, Coré e Abirão. Não disse nada para eles.
Ele só disse assim: se eu sou homem de Deus, a terra vai se abrir e todos eles serão engolidos e morrerão nesse dia. E diz o texto, quando ele acabou de falar isso, a terra se abriu e eles desceram vivos ao Hades. Porque Deus é pelos seus. Foi Deus que estabeleceu eles e Deus defende sua autoridade. Eles não precisam dizer uma palavra, irmãos, nem mesmo se defender, jamais se defender. Deus é o seu defensor. Se nós imaginássemos o que é isso, então nós íamos lembrar do que o Isa está dizendo. Na semana passada ele disse que é alguém que destruir a casa de Deus, Deus o destruirá. Isso não é para ter medo de nós, de Deus, né? Ser cuidadoso com a casa de Deus. Porque nós somos homens pecadores, sujeitos ao erro, realmente pessoas que precisam de Deus e da sua misericórdia todos os dias, incapazes, insuficientes, mas se Deus nos confiou alguma coisa, Deus zela por guardar aquilo que nos confiou. Essa é a verdade do que a palavra de Deus diz. Então, segundo 1 de Pedro, nós devemos ser sujeitos. Isso significa estar sob autoridade. Coisa difícil hoje. Né? É o mundo do ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quero. Né? Isso prova que ninguém manda em você, nem Deus. Né? Não é, irmãos? Porque a expressão de que Deus governa sobre você é quando você se sujeita aos irmãos. Essa é a expressão. Porque dizer que você se sujeita a Deus é fácil. Ninguém vê Deus. Né? Então você decide o que você quiser e bota na conta de Deus. Né? Agora, por causa disso, que Deus tem os seus representantes, as suas autoridades. Não é? Por causa disso que João diz que se você disser que ama a Deus que não vê e odeia o seu irmão que vê, você não é nascido de Deus. Porque é necessário que a sua vida cristã, de sujeição ao senhorio de Cristo, seja expressa pela sua sujeição aos irmãos. É necessário. Caso contrário, você não se sujeita a Deus coisa nenhuma. Você só fala que se sujeita a Deus. E seguindo, aí nós vamos num texto de Hebreus, capítulo 13, e vamos ver o que diz lá. O que a igreja deve fazer em relação aos homens que servem a igreja e governam a igreja? Verso 7. Lembrai-vos deles. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais lhes pegaram a palavra de Deus. Lembrai-vos deles. Considerando atentamente o fim da sua vida. O fim aqui não é a morte deles. É o objetivo da sua vida. O sentido da sua vida. O destino da sua vida. Esse é o sentido desse texto. Imitai a fé que eles têm. Então, segundo esse texto, vocês lembram deles, não é? Considerem atentamente aonde eles estão indo e imitai a fé deles. É isso que está dizendo aqui. É isso que nós podemos extrair daqui. Aí o verso 17 diz assim: obedecei aos vossos guias. A gente não gosta disso, né, irmãos? Obedeçam. Vocês obedecem a Deus? Vocês obedecem aos irmãos? Não. Vocês não obedecem a Deus. É isso que está dizendo aqui. Qual é o papel da igreja com relação aos irmãos? Anciãos, maduros, que foram experimentados em Deus,
constituídos pelo Espírito Santo e que pastoreiam a igreja de Deus. Os irmãos devem obedecê-los. Por quê? Porque eles jamais serão intrometidos. Por quê? Porque jamais forçarão uma obediência involuntária, uma tirania. Serão homens corteses, amorosos, mas muitas vezes eles sabem o caminho. E muitas vezes vê os irmãos batendo cabeça, como diz o ditado popular. E por que deve obedecer eles? Porque eles querem mandar na minha vida, irmão. E ninguém manda na minha vida. Não, irmão. É porque eles zelam pela vossa alma. Quando o irmão dizer para você que você deve vir na reunião da igreja, porque é o lugar de estimular o amor e as boas obras, é porque ele te ama e zela pela tua alma. Quando ele dizer que você está errado no seu procedimento, ou em alguma coisa que você entendeu, e que é contra Deus, está em oposição a Deus, é porque ele te ama e zela pela tua alma. E diz que vocês devem obedecer a eles. Eles velam pelas vossas almas. Eles velam pelas vossas almas como homens cientes que vão prestar contas por elas. E diz assim, que vocês devem deixar esses homens alegres, felizes, e não gemendo. Porque alguém que ama, irmão, prega a palavra e vê que é inútil, porque a pessoa não responde a Deus, não tem outro nome para o que ele vai fazer. Ele vai gemer, vai se entristecer, vai ser amargo para ele. Porque ele prega, ele sabe que a palavra é poderosa, quando acolhida. Ele sabe que a palavra é capaz de frutificar, a dar fruto a 30, 60 por 1. Ele sabe que Deus, de alguma forma, respeita o que você decidiu rejeitar a palavra e manter uma vida infrutífera. Então o homem de Deus chora por isso, se desespera por isso. E ao invés de ele ser feliz, você faz ele ser um homem amargo, triste, que geme. Que coisa, né, irmãos? Então, os irmãos têm a capacidade de deixar aqueles que servem ou felizes ou gemendo, tristes. E segundo o que eles fazem, segundo é a natureza de quem ama a Deus e está servindo os irmãos. Ele sofre porque não tem fruto. Ele sofre porque vê que os homens não obedecem a Deus. Obedecei os vossos guias, poderia ser trocado, obedecei a Deus. Porque nós estamos falando que essa autoridade é delegada por Deus e mediada por esses homens. Então, obedecer a Deus é obedecer os servos de Deus. E essa é uma atitude que a igreja deve ter com eles. E não somente isso. E a gente podia falar muito sobre isso. Porque Paulo fala, quem é a nossa alegria e coroa, na qual regozijamos na presença de Cristo? Ele fala aos Tessalonicenses, não sois vós? Eles eram a alegria dele. O coração dele palpitava como o pai que via a criança dando os primeiros passos, andando de bicicleta. Muito mais que isso, uma alegria indivisível. Uma alegria que não havia comparação para ela. Ou ele poderia estar gemendo por eles. Muitos fizeram Paulo chorar, irmão. De sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e ele diz, agora vos digo até chorando,
são inimigos da cruz de Cristo. Então você faz alguém se regozijar em Cristo ou chorar. Um dos profetas mais tristes do Antigo Testamento é Jeremias. Quando Deus chamou ele, Deus disse: você vai pregar, 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 e ninguém vai ouvir. E você pega ele no capítulo 9, verso 17, ele diz que os olhos dele eram como uma fonte de lágrimas. A cabeça dele era como um mar, por causa da transgressão das filhas do seu povo. Então é isso que Paulo não, né? O autor aos Hebreus está dizendo aqui. Obedeçam aos vossos guias, porque eles zelam pelas vossas almas, como pessoas que vão dar conta. Que eles façam isso com alegria e não gemendo. Aí você diz: então eu posso fazer o irmão gemer, né? Não gosto muito do jeito que você fala, irmão, né? Você é um pouco exagerado, né? Quem sabe se o irmão fosse um pouco mais doce, né? Feito batata doce, aí ia ser melhor, né? Você é um pouco exagerado. Leia o resto do versículo, irmão. Porque isso aproveita a vós outros. Não é benefício para ninguém. Eles desobedecem aqueles que servem a Deus. E entristece a eles. Estão se autoflagelando. Estão sofrendo. Estão levando carga sobre eles mesmos. Porque fazem sofrer os servos de Deus. Não aproveita para vocês isso. Fazer isso. Não tem proveito nenhum se você faz isso. Então, segundo esse texto, você obedece os servos de Deus. Certo? Você faz de tudo para que eles estejam felizes. E a felicidade não é dar presentinho não, irmão. É dar fruto para Deus. E isso é proveitoso para nós. Amém? Aí, verso 18, você ora por eles. Quando você diz assim: não, irmão, o irmão fala, às vezes o irmão é um pouco difícil e tal. Aí você sai murmurando, né? Ou você sai orando, como diz o irmão Ricardo, né? Não me critique, ore, né? Você ora pelos presbíteros, irmão? Você ora para que eles... Aliás, a Bíblia diz que você deveria orar por toda a autoridade que Deus constituiu. 1 Timóteo capítulo 2. Faça súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor de todos os que se acham revestidos de autoridade, em favor da autoridade na igreja. Ore. Ore. E o autor diz assim: eu mereço que ore. Estamos persuadidos que temos boa consciência. Se ele é esse servo de Deus, ele é alguém que serve a Deus de consciência limpa. Então ele sabe que ele merece as orações. Merece num sentido de que não há nada que o repreenda. Ele está com a consciência limpa diante de Deus. Então nossa atitude, segundo esse texto, é ore por ele. Amém? Aí os irmãos que estão anotando, 3,17 Filipenses, 1 Timóteo 4,12, Tito 2,7, 1 Coríntios 4,6, 4,16, 1 Coríntios 11,1, Hebreus 6,12, 1 de Pedro 5,3. Tenho eles como um modelo de Cristo. Eles são alguém que se deve se imitar a vida. Imagine que você quer jogar bola, irmão. Aí você começa a pegar um caderno de como joga bola, como joga futebol. Você estuda tudo como joga futebol, como chuta a bola, que lado do pé tem que chutar a bola. Tudo isso você faz. Passa anos fazendo isso. Você é um perna de pau.
Você só vai aprender quando você vê alguém jogar, chutar uma bola, e você imitar do mesmo jeito que ele puxou a perna e do mesmo jeito que ele bateu na bola. Você vai imitar ele e você vai fazer parecido com ele. É disso que o autor está falando. Imite aqueles que servem a Deus. Tenham como modelo. Paulo disse a Timóteo 4:12 de 1 Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te modelo. Significa o tipo, uma impressão daquilo que deve ser feito. Você tem ali o escopo daquilo que deve ser feito. A planta, o tipo. Torna-te modelo dos fiéis. E ele diz na palavra, no procedimento, na fé, no amor, na pureza. Torna-te modelo. O que nós temos que fazer em relação aos irmãos? Se os irmãos são crentes, imite a fé deles. Imite a fé deles. O que o irmão está estudando, irmão? O que o irmão está lendo, irmão? O que o irmão acha que seria bom eu ler? Imite a fé deles. Como o irmão acha que eu posso resolver isso aqui? Eu tenho problema nisso aqui, irmão. Isso aqui me impede de servir a Deus. Que caminhos que eu posso ir para que isso saia da minha vida? Esteja livre disso. Possa servir a Deus. Como é que você faz nisso? Você já conseguiu vencer isso? Como é que você faz com a palavra de Deus? Como é que você faz com a sua relação com sua esposa nesse sentido? Não estou falando de intimidades do casal. Estou falando de governo, de autoridade, de ensino, de instrução. E uma coisa que vai doer um pouco agora: honre eles. Contribuam financeiramente para o sustento deles. Gálatas 6:6. 1 Timóteo 5:17. 1 Coríntios 9, do 6 a 11. 1 Timóteo 5:17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que governam bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Sabe o que está falando aqui, irmão? Se alguém realmente se dedica integralmente a Deus, ele não deve ter falta. E é benefício para o povo de Deus que ele faça isso. Se ele realmente se dedica integralmente à palavra e ao ensino, ele deve ter suprido. Gálatas 6:6. Aquele que é instruído na palavra, faça participante dos seus bens aquele que o instrui. Isso é o que a Bíblia diz. 1 Coríntios, e graças a Deus, eu posso falar com toda a autoridade isso, porque não tenho problema com isso. Graças a Deus e pela misericórdia dele. 1 Coríntios 9:6. Eu e Barnabé não temos o direito de não trabalhar? Quem jamais foi à guerra à sua própria custa? A guerra aqui é a guerra de Deus. Os soldados são os apóstolos. Eles têm que comprar a farda, a arma. Você acha mesmo, irmão? Quem planta a vinha e não come do seu fruto, é o que a Bíblia diz. Quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a Escritura? E ele repete: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. E ele diz para você: irmão, mas isso está falando do boi, do judeu avarento,
né? Veja bem, você não entendeu errado a palavra. Aí ele explica para você: acaso é com bois que Deus se preocupa? Porque pode ser que você pense que é um boi aqui, né? Você tem um boi, ó, não amordace ele, deixa ele comer o trigo ali junto. Agora eu te peguei, irmão, eu entendi direito o texto, não? Paulo deixou bem claro: acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com a esperança, o que pisa o trigo façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, seria muito colhermos de vós bens materiais? É isso que está escrito aí na sua Bíblia, irmão? Aí você tem o fato de Paulo. Paulo conhecia o coração dos coríntios, a sua avareza, o seu coração que não havia generosidade. Ele disse: num pessoal desse, não se pode pegar oferta. Porque você nunca deve tomar oferta de quem não ama a Deus, de quem não se entregou a Deus, se aquilo não é para Deus. Se aquilo não é para Deus, pode ser o valor que quiser. Como um traficante que chega para um homem de Deus e diz assim: tenho 50 mil de oferta. Disse: vai embora e leve o teu dinheiro contigo. E os coríntios tinham um problema com isso. Então ele disse: nós não participamos disso, que é direito. Nós decidimos não participar, ele fala. Nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo. Ele não usou entre os coríntios. Aí você lê Filipenses, ele foi sustentado pelos filipenses. Foi sustentado pelos macedônios. Foi sustentado pelos tessalonicenses. Tomou salário dos tessalonicenses, dos filipenses e de muitos outros. Por isso ele pode falar isso com propriedade. Se precisasse trabalhar, ele trabalhava. Se pudesse estar liberado, ele ficava mais liberado. Não importava isso para ele. Não era o dinheiro que movia o seu serviço, como não é o dinheiro que move o serviço dos servos de Deus. Então aqui, irmãos, vocês têm uma moeda muito simples de duas faces. Num lado da moeda tem o servo de Deus, no outro a igreja. Da parte do servo de Deus, ele está preocupado com Deus e coloca a sua vida diante de Deus e persevera em súplicas e orações a Deus, porque é Deus que lhe dá o seu sustento. Essa é a parte do servo de Deus. E é uma coisa muito simples. É 1 e 1 é 2, para nós entendermos de uma vez por todas. Mas o outro lado da moeda é a igreja. A igreja se preocupa com eles. A igreja tem eles em alta estima, em máxima consideração, por causa do trabalho que eles realizam. A igreja entende que eles são dignos de dupla honra e dobrados honorários, porque se afadigam na palavra e no ensino. Essa é a parte da igreja. A igreja vê eles e diz: realmente eu tenho responsabilidade com os servos de Deus. Essa é a minha parte. Eles não ligam. E graças a Deus, nós temos que explicar o que está na palavra de Deus. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Quando disse: não amordaças o boi quando debulha o trigo? Ou quando diz: digno o trabalhador do seu salário? Ou quando diz: aquele que semeia, aquele que cuida do rebanho, ele deve tomar do leite do rebanho, ele precisa tirar o seu sustento. Esse é um direito. A igreja precisa olhar pelos que trabalham, os tenhais em amor, com máxima consideração pelo aquilo que fazem. E quem é o beneficiado disso tudo? A igreja, né? A igreja.
Irmãos, leva pelo menos umas 50 horas de trabalho para ter algo de verdade de Deus contribuir com a vida dos irmãos. Porque o pregador vai ter que se afadigar no texto, cavar no texto. Quantas horas você trabalha por semana? Talvez o que você trabalha numa semana se leve para entender um versículo. Se for um homem de Deus e dedicado à palavra de Deus. E preocupado como alguém que vai dar conta. E por que você está falando sobre isso, irmão? Porque é o que a Bíblia diz que a igreja deve fazer para com aqueles que servem. Como eu disse que a igreja os reconhece, tem amor, cuida deles, é submissos a ele, obedece eles. E agora chega nisso. Coopera com eles. Amém? Amém, irmãos? O Senhor nos ajude a ser fiel àquilo que a Bíblia diz, em tudo que ela diz. É assim que o Senhor governa a sua casa. E eu sou sincero em dizer para os irmãos, é uma coisa muito lógica, não é, irmãos? Não é? Quando você ouve uma frase assim, digno é o trabalhador do seu salário, você não acha isso lógico? Eu lembro de uma história de um pregador que realmente era um homem da palavra, e ele estava o tempo todo estudando aquilo que ele tinha que entregar aos irmãos, para que os irmãos pudessem ter bom alimento daquilo que ouviam diante de Deus e com fidelidade. E daí o irmão via ele estudando e dizia: ô pastor, está descansando, é? E o irmão muito amoroso dizia: não, agora eu estou trabalhando. Aí passava um tempo, ele estava meditando, já tinha passado um tempo, muito tempo, e ele pegava uma enxada e ia capinar lá na leira dele, lá, e o irmão passava de novo. E dizia para ele assim: ah, pastor, agora o senhor está trabalhando, né? Dizia: não, agora eu estou descansando. Antes eu estava trabalhando, agora eu estou descansando. Se afadigam na palavra e no ensino. O John Stott diz que você for expor um texto, se você levar menos de 50 horas para preparar isso, você dificilmente vai acertar e ser fiel a ele. Porque precisa preparo, precisa se desgastar, precisa entender, precisa compreender o que está escrito. Não pode falar mentiras em nome de Deus. Precisa entender o que a Bíblia diz, com a fidelidade que a Bíblia diz. Amém, irmãos? Então Deus governa através dos seus homens. Nós temos responsabilidade com eles. Cuidamos deles, eles cuidam de nós. A reciprocidade, a amor, a comunhão. Comunhão não é dar um abraço, irmão. Amém? Pelo contrário, a palavra diz que se você dá um abraço e não supre a necessidade, em ti não está o amor de Deus. É um amor fingido, mentiroso, hipócrita. E que se tu não ama o teu irmão que tu vê, é impossível que tu ame a Deus a quem tu não vê. E João diz: filhinhos, não amemos de palavras, mas de fato e de verdade. Amém, irmãos? O Senhor nos ajude a ser fiéis a Ele, a sua palavra. Vocês nem imaginam como é, nós como pregadores da palavra, desconfortante falar esse tipo de coisa. Porque qualquer desavisado pode deixar: o irmão está advogando em causa própria. Pense o que você quiser, irmão, tem que ser fiel ao que a Bíblia diz, não o que você pensa. Não o que você acha. O seu problema está com o andar de cima, né? Se você tem uma ideia diferente, trate com Deus. O problema é com Deus, não é conosco. Nós vamos expor a palavra de Deus.
O que a palavra de Deus diz? Aí naquele assunto, o que a palavra de Deus diz? E nesse assunto, o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que nós devemos ser fiéis até a morte. E jamais arredar o pé daquilo que está escrito. Nem 1 centímetro. A Bíblia diz que se nós tirar ou pôr uma palavra nesse livro, todos os flagelos de Apocalipse deveriam cair sobre nós. E há uma maldição sobre aquele que faz isso. Então nós não podemos arredar o pé do que está escrito. Eu sei que muitas vezes nós temos as nossas ideias diferentes, as sugestões para Deus, né? Mas a verdade é que nós precisamos ser fiéis. Amém, irmãos? Vamos orar então. Senhor, essa é a Tua palavra. E nós tentamos, Senhor, na alimentação do nosso tempo e do nosso coração e da nossa capacidade, que realmente é nenhuma, Senhor, expor aquilo que Tu dizes. Mas nós encomendamos a Tua palavra aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estarão ouvindo, Senhor, e que o Senhor possa usar a Tua palavra para despertar essa geração de submissos, insubordinados, que não querem nenhum compromisso contigo, a realmente entregarem a vida a Ti, Senhor, e se voltarem para o Senhor, a se arrependerem dos seus pecados, Senhor, e buscar entender o que a Tua palavra diz e obedecer o que a Tua palavra diz. Como o Senhor disse que governa a Tua casa, Tu és o Senhor da casa. Não queremos pôr a mão naquilo que é Teu. Não queremos, Senhor, lidar com maneiras inadequadas do que Te pertence. Não queremos ser infiéis, nem que nos custe a própria vida, Senhor. Ajuda-nos a ser fiéis, idôneos. Isso que ouvimos dos apóstolos, possamos transmitir a homens fiéis, idôneos, para que esses possam transmitir a outros. Ajuda-nos a ser fiéis em guardar a Tua palavra, como a irmã leu, no nosso coração, para não pecar contra Ti, Senhor, para ser alertado pela semente incorruptível que é a Tua palavra, a verdadeira semente, semente de vida, Senhor. E ajuda-nos a acolher a Tua palavra com mansidão, que foi implantada, Senhor, que fique o que é do Teu Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos na nossa rebeldia contra Ti, que temos muita rebeldia, Senhor. Livra-nos de todo o mal, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Nossa